Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos continuar estudando essa epístola, que, se o Senhor permitir, vamos finalizá-la provavelmente no próximo ano. Mas vamos finalizá-la. Que o Senhor nos ajude. Tiago, capítulo 1. Leremos dos versos 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, poderoso e eterno Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda a meditarmos, nos ajuda, Senhor, para que entendamos a sua palavra e que ela seja aplicada em nossos corações. Que o Senhor nos ajude nos preparando para esse momento de reflexão. Peço também, meu Pai, que o Senhor abençoe nossas crianças que aqui estão presentes, que ainda aqui pequenas, pelo poder do Teu Espírito Santo, elas podem ser capazes de ter entendimento. Que o Senhor ajude cada irmão, que a Sua palavra seja ministrada ao coração de cada um. Me ajuda, Senhor, porque mesmo sendo um enorme pecador, o Senhor, através de Sua graça, me dá essa oportunidade de refletir sobre a Sua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Meus irmãos, a primeira parte desse capítulo de Tiago fala do tema central da carta, né? O tema central da carta de Tiago é perseverança em meio às provações. Se a gente lê todos os capítulos de Tiago, que não são muitos, são apenas 5, a gente vai ver que o que está como tema principal é a perseverança em meio às tribulações. Por que isso, irmãos? Porque Tiago escreve essa carta para os irmãos que estavam sendo dispersos naquela época. Isso porque houve uma perseguição muito grande contra os irmãos por conta, logo depois da morte de Estevão, né? Então, depois da morte de Estevão, que é relatada lá no livro de Atos, a igreja começou a se separar. Então, ela conseguiu alcançar alguns lugares e esses crentes estavam dispersos. E aí, Tiago escreve essa carta encorajando os irmãos. E percebam que o que Tiago fala no final aí do versículo 4 é que a perseverança ela deve ter uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, eles diz que ao perseverarmos durante as tribulações, durante as provações, nós alcançaremos a maturidade. Então, esse é um tema também, um subtema da carta de Tiago. Tiago vai falar sobre várias coisas, o tema central é perseverança em meio às provações, mas ele vai dizer como. E a gente percebe isso em todo o livro de Tiago. Tiago sempre está trazendo uma aplicação prática na vida do crente.
Mas quando a gente lê esses primeiros versículos, a gente se pergunta como podemos perseverar, né, em meio às provações. Pior, como ter motivo de alegria ao passar por provações, né? Sendo que as provações são vistas no mundo de hoje como algo ruim. Todo mundo busca a felicidade de uma forma que passa por cima de várias coisas. Mas Tiago está dizendo que essa perseverança ela vai nos trazer maturidade. E para perseverar em meio a essas provações, não pensem que é de uma maneira simples como a gente pensa muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente se encontra no meio de uma dificuldade, a gente sempre está tentando puxar a nossa carta ali, que é o nosso plano B. Então, nosso plano B sempre faz referência a uma reserva de emergência, muitas vezes, que a gente preparou. Todo mundo fala, né? Mantém uma reserva de emergência, estou falando aqui de maneira financeira mesmo. Às vezes a gente sempre está se apoiando em algo que está dentro do nosso controle. Mas aí eu pergunto, meus irmãos, e quando as coisas fogem do nosso controle? Porque nem tudo está no nosso controle. A gente percebe que em algumas vezes é possível ver exemplos de situações como essa. E não é difícil quando a gente lê esse texto, quando a gente lê a carta de Tiago e vê sobre esse tema de perseverança, não é difícil a gente lembrar de Jó. Por isso que a gente percebe que o livro de Tiago parece que Tiago leu muito Jó antes de escrever a carta, né? Percebo que tem duas bases que a gente observa que Tiago estava usando ali como um plano de fundo da sua carta, que é Jó e o Sermão da Montanha também. A gente vai ver, se Deus permitir, a gente vai passar por esses pontos. E percebam que Jó estava tranquilo com sua família, era uma família reunida sempre, é algo muito difícil de se encontrar hoje, de se ver hoje, mas a família de Jó se reunia, os filhos de Jó se reuniam para almoçar, fazer churrasco, sei lá como era naquela época, mas eles sempre estavam reunidos. E do nada, uma conversa entre Deus e Satanás, a casa cai para Jó, né? Tudo desaba de repente para Jó. Percebam, meus irmãos, que o comportamento de Jó foi diferente. Em Jó, no capítulo 1, Jó, o Senhor, a Bíblia fala que então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que aprendizado, meus irmãos, durante um processo muito difícil da vida de Jó, ele não atribui a Deus culpa alguma. E a gente percebe que o que Tiago está nos ensinando é que esse deve ser o nosso comportamento. Esse deve ser o nosso comportamento. Mas só há uma maneira da gente ter essas provações, a gente ter essa perseverança em meio às provações, tendo sabedoria. Percebam que o texto que nós acabamos de ler começa da maneira aqui: se, porém, algum de vós. Ele está fazendo relação ao versículo anterior. Só há uma maneira de enfrentar as provações e perseverar, que é tendo sabedoria. Mas essa sabedoria, meus irmãos, ela não tem a ver com conhecimento, tá? Não tem a ver com conhecimento. Ela também não tem a ver com aquilo que a gente aprende nas universidades, nos nossos cursos de
pós-graduação, doutorado e pós-doutorado. A sabedoria que Tiago está falando não tem a ver com esse conhecimento terreno. Todo esse conhecimento que eu citei agora é bom, irmãos, e com certeza vai nos ajudar. Ajuda muito na nossa vida. Porém, não é essa sabedoria que Tiago está falando. Também não tem a ver com o conhecimento, apenas o conhecimento das Escrituras, tá? Por quê? Porque se você lê as Escrituras e você não pratica o que aqui está escrito, você não passa de um tolo. Você não vai ter sabedoria. Um ateu, ele conhece muito as Escrituras, porque eles precisam ter conhecimento para questionar a palavra. Mas ele não passa de um tolo. Porque a sabedoria, quando ela não é... o conhecimento, quando ele não é colocado em prática, não traz sabedoria, né? E interessante que essa sabedoria que Tiago traz aqui é algo que o mundo não conhece muito bem, né? O mundo acha que se você for um intelectual, você é um sábio. Se você conhece, tem várias experiências no passado, você é um sábio. Mas nem sempre, irmãos. Porque se a gente aprendeu algo no passado que é errado e a gente está reproduzindo, a gente está, de maneira tola, praticando aquilo que é errado. Então, meus irmãos, diante disso, eu queria meditar com os irmãos com o seguinte tema: a verdadeira sabedoria. Se essa sabedoria ela não pode ser encontrada nesses meios que nós falamos, de onde vem essa sabedoria? Então vamos voltar para Tiago. No capítulo 5 ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Meus irmãos, a primeira observação que a gente faz aqui é que Tiago mostra onde encontrar sabedoria. Tiago fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Porque Deus é a fonte correta de onde buscarmos sabedoria. É a fonte que nós devemos buscar sabedoria. Se a gente não buscar sabedoria nele, vamos buscar sabedoria em algum outro local. E essa sabedoria que vem de outro local que não seja Deus, é uma sabedoria que não é válida. É algo que você vai errar constantemente. No Provérbios, capítulo 2, diz que, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então Tiago já está dizendo: olha, a sabedoria você só alcança em Deus. Por isso que ele fala: peça a Deus. Tiago não fala: se alguém tem falta de sabedoria, vai estudar mais, faça um curso de graduação, faça tantos cursos de faculdade ou algo parecido. Tiago não está falando sobre isso. Ele dá uma fonte: peça a Deus. E outra observação que a gente faz aqui é que mostra o caráter de Deus. Percebam que peça sabedoria e Deus vai te dar. Então, o primeiro caráter que a gente vê aqui de Deus é que ele é um Deus doador. Deus está disposto a nos dar sabedoria. Deus é bom e ele nos concede muito mais daquilo que pedimos e precisamos. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê que tem coisas que nós não éramos merecedores, mas assim o Senhor quis e o Senhor nos deu. Jesus diz: peçam, em Mateus, né? Em Mateus capítulo 7, peçam, Jesus diz: peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Perceba que Deus, ele, além dele ser doador, ele também é generoso. É a segunda característica de Deus, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente.
Deus não vai te dar sabedoria um pouquinho, não. Não é se você pedir sabedoria para entender as escrituras, Deus não vai te dar apenas sabedoria para você entender, por exemplo, o livro de Tito, que é só um capítulo. Né? Não é sobre isso. Deus te dá conhecimento. Se você pede sabedoria para ele, ele vai te dar sabedoria. Só que pra gente isso é um pouco difícil de entender muitas vezes, é porque todas as vezes que a gente fala em generosidade, a gente tem uma limitação da nossa vida terrena. Todas as vezes que a gente precisa dar algo, a gente sempre está pensando qual o impacto que aquela doação que a gente vai fazer em nossas vidas, ela vai trazer para nossas vidas, né? A gente faz isso, meus irmãos, porque as nossas riquezas elas são limitadas. Mas a de Deus não, ele é dono de tudo, ele é dono de todas as coisas. Percebam que Salomão, quando no início do seu reinado, qual foi o pedido de Salomão? Sabedoria. Sabedoria Salomão pediu, porque ele via uma nação muito grande para ele governar e ele, em sua humildade, percebeu que ele não conseguiria. Então ele pede a Deus sabedoria. E Deus te dá, Deus dá a ele, além de sabedoria, riqueza e poder. Riqueza e poder. Agora, irmãos, por favor, não usem esse texto tentando aplicar a teologia da prosperidade, tá? Porque a gente ouve muito isso. A gente ouve dizendo que se a gente pedir, pelo fato de Deus ser generoso, ele vai dar muito mais. Se a gente pede um carro, ele vai dar 10 carros. Não é nesse ponto, irmãos. Não é nesse ponto. Tiago aqui, ele está falando de sabedoria. Por isso que, ao pedirmos sabedoria, Deus vai nos dar. Aí Jesus continua nesse mesmo texto que nós lemos agora há pouco. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A generosidade de Deus não se limita ao conhecimento terreno. Quando a gente pensa na bondade, na generosidade dele, é só a gente lembrar que estávamos condenados e indo para o inferno. E ele, na sua infinita bondade e generosidade, ele, além de nos tirar do inferno, ele nos enche de bênçãos enquanto estamos aqui na terra. Tiago continua. E nada lhe impropera. Irmãos, apareceu uma palavrinha um pouco não comum. Impropera. Confesso aos irmãos que eu também não conhecia essa palavra e eu recorri, claro, ao dicionário para saber o que significava. E quando eu vi no dicionário e percebi que improperar significa criticar afrontosamente, censurar ou repreender. Aí eu pensei comigo, como é que Deus dá algo e depois repreende? Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente fala, olha, eu tô te dando isso, mas você nunca mais faça aquilo, tá? Então, no bom linguajar popular é que Deus nos dá e ele não joga na nossa cara, dizendo, olha, tá vendo? Você não tinha sabedoria, tome sabedoria. Agora que você está dizendo que precisa de sabedoria, não é isso. Deus não faz isso com a gente, ele dá sabedoria. E ele não nos repreende ao pedirmos sabedoria, né? Tiago continua dizendo que peçam sabedoria, mas tem uma maneira de pedir sabedoria. Peçam com fé e em nada duvidando. A fé que Tiago aqui nos ensina não é aquela demonstração de fé que muitas vezes a gente ouve em muitas igrejas, né? Inclusive, está muito comum nos dias de hoje. É aquela fé que as pessoas acreditam que o fato de dizer eu determino isso, Deus é obrigado
a cumprir, né? Não é esse tipo de fé que você, por insistência, achando que o fato de eu pedir demais, o fato de eu insistir, de eu fazer qualquer coisa, Deus vai me dar porque Deus cansou das minhas orações, ele vai me dar logo essa bênção aí, porque as minhas petições já estão chatas, digamos assim, né? Não é sobre isso. O que Deus nos dá é sempre algo que está alinhado aos planos dele. E com certeza tudo aquilo que Deus nos dá tem um propósito. Então, meus irmãos, Tiago fala que a gente precisa pedir com fé. E se a gente observar o que é a fé, irmãos? Como a gente vê lá em Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tiago fala: peçam com fé em nada duvidando. Se a fé é a certeza e a convicção, a gente vai encontrar logo uma confirmação aqui, é que se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Onde há dúvida, não há certeza. Onde há dúvida, não há convicção. E onde há dúvida, também não há fé. Por isso que Tiago enfatiza: peçam com fé. Pedir com fé, irmão, significa reconhecer que Deus é poderoso para fazer todas as coisas e ele tem o controle de tudo. Não é eu pedir algo e imaginando que não vai ser possível porque esse algo está limitado à condição humana. Não é sobre isso. Deus é poderoso para fazer o que ele quiser. Nós temos um Deus que ele é capaz de o que ele determinar vai acontecer. Tiago continua no versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Aqui Tiago está falando, olha, se você duvida é porque você não tem fé. E se você duvida, você é uma pessoa que está dividida. E ele traz um exemplo de como é essa pessoa dividida, né? Tiago fala que a demonstração que Tiago nos dá aqui é que a pessoa que duvida é uma pessoa que tem praticamente duas mentes. Uma hora ela crê em alguma coisa que vai acontecer, outra hora ela não crê. É como se duas pessoas vivessem em um único corpo. Uma hora ela quer uma coisa, o corpo tal quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora a mente quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora crê em Deus e outra hora não crê. E Tiago compara essa pessoa como uma onda agitada pelo vento. Meus irmãos, percebam que, pelo fato de vivermos numa cidade litorânea, né? Eu creio que todo mundo aqui, de vez em quando, vai na praia. E uma das coisas que me admira muito quando eu vou na praia é a constância das ondas. Ela nunca para. Parece que está enchendo o tempo todo e nunca enche. E essa onda é movimentada o tempo todo. E percebam que essa onda ela é movimentada porque tem vento. Se tirar o vento, estável, né? Por isso que nas tempestades aí existem muitas ondas gigantes. Uma onda, ela possui dois estágios. Ela possui a parte mais alta, que nós chamamos de crista, né? Os surfistas sabem disso. Mas ela também tem um ponto mais baixo chamado vale. Então ela fica indo e descendo, subindo e descendo. Uma pessoa que duvida é uma pessoa que uma hora ela está lá no topo, crendo em tudo, crendo que Deus é soberano, demonstrando a sua fé, mas uma hora ela também está no vale, acreditando que Deus
não vai conseguir resolver o problema dela ou algo que ela está passando. A palavra que aparece aqui, dobre, também é uma palavra um pouco não muito utilizada. Também eu consultei no dicionário para ter certeza, e a palavra dobre significa a pessoa que revela diferentes sentimentos, ideias, opiniões, segundo o fim que lhe convém, fingido, falso, dúplice. Ou seja, uma pessoa que duvida é uma pessoa que tem duas formas de enxergar a vida quando passa por uma provação. Uma pessoa que duvida é semelhante à onda. Ela é inconstante. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está. Uma hora ela crê que Deus vai livrá-la da provação, outra hora ela crê na força do próprio braço. Ela é como duas almas em um só corpo. Tiago nos exorta dizendo que não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. A pessoa que duvida, não espere que vai conseguir alguma coisa. Porque, como a gente viu agora há pouco, quando o autor de Hebreus fala da fé, a fé é incompatível com a dúvida, né? Então, quem duvida, não espere que vai receber do Senhor alguma coisa, tá? Se você está pedindo sabedoria a Deus e está, ao mesmo tempo, crendo que Deus não vai conseguir te dar sabedoria, você não vai receber sabedoria, porque você está duvidando. E agora Tiago traz uma, digamos, uma aplicação, né, prática, um exemplo prático de uma circunstância terrena. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, percebam que Tiago escreve essa carta, lá no início ele já fala isso, Tiago escreve essa carta para crente. Por isso que ele fala, o irmão de condição humilde. Ele está falando para crentes, de alguém da mesma família. Aquele que é humilde, Tiago nos mostra que aquele que é humilde, por mais difícil que sua vida seja, e de fato é difícil, porque aquele que é humilde em relação a riquezas tem, de alguma forma, diversas limitações e restrições de acesso a várias coisas. Porém, Tiago fala que ele precisa se gloriar nisso. Por quê, irmãos? Aquele que é humilde, quando ele olha para si e ele não encontra nada, ele deve buscar alguém que se gloriar. Ele precisa buscar a sua esperança em alguém. E se ele é sábio, por mais que ele não tenha nada, por mais que ele seja em uma condição, tenha uma condição humilde, se ele depositar a fé em Deus, ele saberá que Deus é que tem todas as coisas. Já o rico aqui é convidado a observar que, independente de tudo que ele tem, independente da sua riqueza, essa condição que ele vive hoje é transitória. Vai passar. Ele é convidado a refletir que a esperança dele não pode estar nas coisas que ele tem. Por mais que ele tenha algo a mais, riquezas a mais do que os outros. Meus irmãos, mas aqui o ponto que Tiago nos traz não é necessariamente a questão social. Tem a ver com o coração do irmão que está nessas condições.
Ele não está falando que o fato de você ser rico, você não vai para o céu, você não vai ser salvo. Também ele não está falando que o ser pobre é que é ser correto. Todos nós devemos buscar, assim, de fato, condições melhores para a nossa vida, porque vai nos ajudar muito enquanto vivemos aqui na Terra. Só que o que Tiago está dizendo aqui é que não podemos depositar nossa esperança nessas coisas que estão aqui, porque todas elas são transitórias. Vai passar. Até porque tanto o rico quanto o humilde, ele pode errar na mesma coisa. Se o pobre colocar a sua expectativa nas riquezas e ele passar a vida toda buscando essa riqueza, não tendo tempo para outras coisas, mas ele tem uma busca desenfreada atrás da riqueza, porque por ele achar que é pelo fato dele ser rico é que vai trazer a ele é, essa, essa vida melhor, ele pode falhar, porque ele está colocando as suas expectativas em tudo aquilo que é terreno. O rico também não pode olhar para as suas riquezas e achar que ele não precisa de nada. Achar que ele, pelo fato dele ter dinheiro, vai fazer com que ele tenha o que a gente vê hoje, né? Poder. O rico ele pode acreditar que a sua vida é estável o suficiente e toda a sua confiança nas riquezas. Então, tanto o rico quanto o pobre pode falhar em acreditar que a esperança está nas coisas terrenas. Meus irmãos, todos nós carecemos de sabedoria. Tanto o humilde quanto o rico. Muitas vezes erramos em depositar a nossa expectativa na nossa capacidade de resolução. Às vezes, acreditamos que o fato de termos um certo grau de inteligência vai nos fazer, vai nos livrar quando formos provados. Se nós colocarmos nossas expectativas nessas coisas que são transitórias, vamos falhar miseravelmente. Precisamos colocar nossa confiança e buscar sabedoria em Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. E onde encontrar essa sabedoria? A gente já falou, e eu queria ler mais uma vez Jó. Se os irmãos quiserem abrir, Jó 28. Jó, quando ele foi provado, passou por uma situação bastante complicada, perdeu tudo, perdeu saúde. Ele se questionou muito, né? Percebam que quando a gente lê o livro de Jó, Jó faz várias perguntas, tentando buscar explicação para tudo aquilo que estava acontecendo com ele. O engraçado quando a gente lê Jó é que Deus, quando aparece para Jó, Deus não aparece com as respostas que Jó queria ouvir. Pelo contrário, Deus aparece com mais perguntas para Jó. E quando Jó ouve todas as perguntas que Deus faz a ele, Jó percebe que ele não sabe nada. Por isso que ele escreve aqui no capítulo 28, do 12 em diante, Jó diz o seguinte: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira.
O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele prescruta até a extremidade da terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou as leis da chuva e o caminho do relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria nós só podemos encontrar no Senhor. Percebam que Jó termina esse texto que nós acabamos de ler da mesma forma que Salomão termina o livro de Eclesiastes, né? Salomão vê que tudo o que ele conheceu, a gente está falando de um homem que teve sabedoria, riqueza e poder, e no final de tudo ele percebeu que o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Então, todas as questões transitórias, tudo aquilo que podemos adquirir, se não nos apegarmos a Deus, buscando nele sabedoria, todas as coisas vão passar. Meus irmãos, eu queria deixar aqui 3 aplicações de maneira breve. A primeira delas é que para alcançarmos a sabedoria é preciso ter fé. Lembrando que essa fé ela não é um ritual de você apenas vir à igreja e ler a Bíblia e a palavra, né? Não fala apenas sobre isso. A gente lembra que na parábola do publicano e do fariseu, o fariseu chegou cheio de orgulho e se exaltando. Já o publicano, ele na sua insignificância, ele diante da sua condição, ele pede a Deus, né? Porque ele via que nada ele seria capaz, né? Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando pedimos sabedoria ao Senhor, teremos que pedir com fé. E essa fé é Deus que nos dá. Segunda aplicação, meus irmãos, é que Deus é a fonte de toda a sabedoria, como nós finalizamos agora há pouco. Provérbios 2, 6 diz: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. A sabedoria do Senhor te levará à inteligência e ao conhecimento. Mas nem todo conhecimento te levará à sabedoria. Você pode ser inteligente, intelectual, e você pode ser um tolo. Se a nossa fonte de sabedoria não for Deus, podemos ser tolos mesmo sendo intelectuais. A terceira aplicação é que a nossa condição social terrena ela é transitória. Não importa se nós somos ricos, se temos mais riquezas do que outros, tudo é passageiro. Salomão teve, como a gente falou agora há pouco, sabedoria, riqueza, poder, e no final de tudo, quando ele escreve Eclesiastes, ele diz: de tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, glorificado seja o seu nome, ó Deus, porque sabemos que em Ti
encontramos a sabedoria. Senhor, que a cada dia ao olharmos para nós mesmos, venhamos entender que todo esse conhecimento que adquirimos de maneira terrena, toda essa capacitação que nós temos, pode nos ajudar, sim, diante de alguns cenários da nossa vida, mas que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Que venhamos pedir ao Senhor sabedoria para vivermos nesse mundo, que venhamos pedir sabedoria para lidarmos com situações adversas que podem acontecer em nossa vida. Senhor, nos ajuda, nos instrui com a sua palavra, que nos apeguemos a ela, que não apenas conheçamos a sua palavra, mas que que venhamos viver tendo a sua palavra como a nossa única regra de fé e prática. Que pratiquemos a sua palavra diariamente, porque a sua palavra é a fonte de sabedoria que precisamos. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece a cada dia. Assim oramos, em nome do seu Filho Jesus Cristo.